Olá, irmãos. É uma grande alegria poder falar com os irmãos mais uma vez. Agora nessa plataforma aqui do YouTube, e que eu confesso que eu ainda sou muito novo nessa área, né? E ainda me sinto um pouco meio fora de contexto com esse negócio de câmera e vídeo, mas é um período necessário, né? Na verdade é uma bênção de Deus poder falar com os irmãos através dessa plataforma, uma vez que nós estamos, como os irmãos bem sabem, vivendo esse período aí de quarentena, e eu estou cumprindo a minha quarentena aqui na minha casa. Mas eu quero deixar uma palavra de Deus para os irmãos nesse dia de hoje, tá? Que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, um texto que nós conhecemos bem, que é quando Jesus acalma uma tempestade. Está escrito assim: naquele dia, Marcos capítulo 4, verso 35 até o 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós conhecemos esse texto. O propósito do evangelista Marcos, assim como todos os demais evangelistas, é mostrar a pessoa de Jesus, é mostrar o próprio Deus na pessoa de Cristo, sendo ele o próprio Deus. E aqui é demonstrado um grande poder que só Deus tem. Portanto, Jesus está demonstrando aqui que só ele na qualidade de Filho de Deus, ele é o próprio Deus e carrega a mesma natureza do Deus Criador, daquele que tem um domínio sobre toda a criação. Mas esse texto nos ensina muito acerca das tempestades, como esta que nós estamos passando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tempestades estas que têm nos assustado muito, e eu sei que você talvez esteja um pouco temeroso também. Quero pensar com os irmãos algumas verdades que esse texto nos ensina a enfrentarmos, ao modo como nós devemos encarar essa tempestade que estamos passando, desta ameaça global que estamos atravessando. Em primeiro lugar, toda tempestade é imprevisível. Todo temporal não tem como prever na sua totalidade. É interessante que aqui estavam homens que eram acostumados ao mar, que eram acostumados às vicissitudes do tempo, que eram acostumados a olhar para o tempo e dizer: hoje vai chover, hoje vai ser um tempo bom para navegar, ou então hoje vai ser um tempo ruim para navegar. Mas neste dia eles não conseguiram prever isso. Aqui Jesus está lidando com pescadores, com homens experientes do mar, mas nesse dia eles não conseguiram, eles não puderam chegar com Jesus e dizer: olha, Senhor, hoje não é um bom dia para nós atravessarmos, deixa para um outro dia. Né? E eles não puderam prever. Irmãos, assim são as tempestades da vida. Assim são as tempestades que acontecem no mundo e que vêm sobre nós e que nos assustam. Elas são imprevisíveis, não tem como prever. Né? Nós somos simplesmente tomados de assalto. Mas um detalhe interessante aqui é que o Senhor Jesus é quem os leva e os conduz àquela situação. Porque diz o verso 35 assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. É Jesus quem está levando eles. Não é um acaso, não é algo que partiu do coração de Pedro ou de qualquer outro dos discípulos que lá estavam. Jesus é quem diz: vamos lá para o outro lado. É claro que Jesus tinha um propósito, se você olhar na sua Bíblia aí no início do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, de certamente ter aquele encontro com aquele homem
possuído de uma legião de demônios, que era o gadareno. Jesus queria libertá-lo, mas antes disso, Jesus disse aos seus discípulos: vamos lá, vamos entrar no barco e vamos atravessar o mar da Galileia. É Deus, na pessoa de Cristo, quem está levando eles para o temporal. Isso me faz lembrar um pouco o Salmo 23, que eu já expus aí com os irmãos da Igreja Betel, mostrando o caminho que o pastor nos conduz, os vários caminhos pelos quais o pastor nos conduz, que é Cristo, e um dos caminhos é o vale da sombra da morte. A ovelha não caminha sozinha e a ovelha não vai lá por vontade própria porque quer, mas é o pastor que está conduzindo esta ovelha até o vale da sombra da morte. Aqui o pastor está conduzindo os seus discípulos rumo ao temporal, no rumo do temporal. E isto nos faz pensar, qual é o propósito de Deus ao tratar assim com seus discípulos, como ele estava tratando ali naquela ocasião também. Mas existe uma segunda perspectiva que esse texto nos ensina sobre os temporais, é que é o momento em que nós vemos a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa incapacidade. Porque o temporal é algo que não somente é imprevisível, muitas vezes, mas é algo que nós não temos o menor controle. Não temos como controlar e dominar um temporal. A única coisa que você pode fazer numa situação de tempestade é procurar um abrigo. É o máximo que você pode fazer, não mais do que isso. E Deus aqui estava colocando os discípulos nessa situação de insegurança pessoal, de insegurança humana, para mostrar a fragilidade humana, e não somente isso, mas deixá-los na dependência do próprio Deus. E assim Deus faz conosco também, irmãos. Às vezes Ele permite que nós passemos por várias tribulações, como este temor, este temporal que caiu sobre o mundo, e nós como crentes precisamos entender o que Deus está fazendo conosco. Ele está nos deixando de joelhos na sua presença. Ele está fazendo com que fiquemos de joelhos na sua presença, o busquemos, o temamos, nos coloquemos em oração na presença dele. Esse é o propósito de Deus com tudo isso, porque os temporais também têm essa finalidade. E eu não tenho a menor dúvida, irmãos, que esse temporal que estamos passando, não somente é Deus quem nos colocou nesta situação, e que bom que é Ele, porque Ele sabe o limite das nossas forças, mas Ele também, ele não somente faz isso, mas Ele também está como que nos levando à dependência dEle, a buscarmos a sua presença em oração, a buscarmos a sua presença de joelhos, clamarmos por Ele por socorro. Deus faz isso com os seus também, como está mostrado nesse texto aqui, tá certo? E uma última verdade que eu quero deixar com os irmãos, ainda com base nesse texto, é que também a presença de Deus é fundamental nesta vida de tempestade, nesse temporal que estamos passando. Jesus estava no barco. Que coisa boa é quando nós atravessamos o temporal. Está um pouco quente hoje, Mas que coisa boa é quando nós atravessamos o temporal com a presença de Cristo em nosso meio, quando Cristo está conosco, quando o Senhor está conosco. E aqui diz o texto que Jesus estava dormindo no barco, sobre um travesseiro no barco. E os discípulos fazem um clamor muito legítimo, como muitas vezes nós fazemos: Senhor, não te importa que pereçamos? Tu não estás vendo o que está acontecendo conosco? Quando você olha vários salmos na Escritura, existem vários salmos da palavra de Deus, que o salmista clama exatamente assim: Senhor, até quando, Senhor? Tu não estás ouvindo a minha voz? Não é assim que a gente faz também? É legítimo. E parece que Deus está dormindo, parece que Deus não está atentando ao nosso sofrimento. Irmãos, Jesus sabia o que estava acontecendo aqui. Jesus conhecia o desespero desses discípulos aqui. Mas Ele permitiu justamente isso para que esses discípulos soubessem quem Ele é, aprendessem quem Ele é. E aí Ele se levanta, acalma a tempestade, ordena ao vento que pare, ordena o temporal e ao mar que estava agitado possa se acalmar, e
E eles então puderam perceber quem era Jesus. Até então eles não tinham conhecimento pleno de quem era Cristo, né? E tanto que eles exclamam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Eles não conheciam Jesus plenamente. Irmãos, Deus está nos dando uma oportunidade de conhecê-lo melhor, de conhecê-lo mais, à medida que nós nos colocamos na sua presença em oração, à medida que nós clamamos a Ele por socorro, podemos aguardar que o Senhor trará o socorro no tempo certo, né? No momento em que Ele, de fato, quiser. Acima de tudo, irmãos, tenhamos a certeza do seguinte: o Senhor está conosco. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus sempre presente. Jesus está conosco nesse temporal. Não estamos sozinhos, creiamos nele, aguardemos por ele, dependamos dele, oremos, busquemos a sua presença em oração, e ele no tempo certo vai trazer a abundância que todos nós desejamos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os irmãos da Igreja Presbiteriana Betel e também das demais congregações. Deus abençoe a todos nós e aguardemos pelo Senhor o momento em que Ele vai se levantar e acalmar a tempestade. O mundo não está fora de controle, irmãos. Está tudo dentro do desígnio de Deus, do propósito de Deus. E o propósito é a sua glória. Quem sabe, logo mais, nós ouviremos excelentes notícias, de maneira que ficaremos assim, estupefados como esses discípulos, assustados. Quem é este? Tomara o Senhor nos surpreenda como Ele surpreendeu seus discípulos aqui. E aí nós vamos ver o tanto que nós de fato não conhecemos. E Ele é muito maior e muito mais poderoso do que possamos imaginar. Creiamos neste Deus que é Cristo. Ele está no controle dos temporais, de todos os temporais, não somente da nossa vida pessoal, mas de todos aqueles que o buscam e esperam por Ele. Deus abençoe você em nome de Jesus.